Vamos falar de algo minimamente diferente nesse canal de vídeos e sobre um tema que eu gosto muito e que eu trabalho com esse tema todos os dias, que é música. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas a música do presente está caindo em descrédito. Nós não temos canções icônicas lançadas nos últimos 10 anos, ou pelo menos músicas das quais nós vamos nos lembrar daqui a 30 ou 40 anos. E eu estou pegando numa faixa de tempo entre 2014 e 2024. E isso não é perseguição da minha parte com as músicas novas, tá? Eu procuro me manter atualizado, eu gosto de várias canções novas que foram lançadas, mas fato é que as músicas mais icônicas ainda estão no passado, principalmente aquelas que foram lançadas entre 1960 e 1980. A prova disso é que a dona Sony, a mesma do PlayStation 5, vai investir, e eu acredito que quando esse vídeo for ao ar, esse contrato já está fechado, esse acordo já foi confirmado, mas a Sony vai investir nada menos que 1,2 bilhão de dólares no catálogo da banda britânica Queen. Isso significa que investir na música do passado é um grande negócio e eu vou explicar como que esse movimento está consolidado entre as grandes gravadoras e como isso é uma espécie de resposta para tudo que a Taylor Swift está fazendo no mundo da música nesse momento, bagunçando tudo, e nada mais é do que a indústria, a gigante indústria fonográfica tentando reassumir as rédeas do jogo. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @Eduardo Moreira, um hub de cultura pop, entretenimento, música, esportes, enfim, qualquer coisa que me venha à cabeça para eu vir comentar nesse canal de vídeos. E se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da música e que curtem esses paranauês da indústria fonográfica tão complicada, tão complexa e que durante tanto tempo tentou impor tudo aquilo que a gente gostaria de escutar em termos de música e que dessa vez está se aproveitando do hype, da nostalgia, para seguir fabricando a sua máquina de dinheiro. Por que a Sony se interessou pelo catálogo do Queen? Porque em algum momento nas nossas vidas nós tivemos o filme Bohemian Rhapsody. Depois desse filme estrear nos cinemas, levar uma multidão para as salas, fazer com que as pessoas ou conhecessem ou revisitassem o catálogo do Queen nas plataformas digitais, foi constatado que a banda Queen teve um aumento de faturamento estrondoso, saiu de em torno de 12 milhões de libras para 77 milhões de libras apenas nas reproduções nas plataformas digitais. Logo, explorar os catálogos do passado passou a ser um ativo bem interessante para as gravadoras. E fato é que a nostalgia nesse momento vende. Não só para a galera da minha geração, para os velhos nostálgicos, para aquelas pessoas que são jovens há mais tempo, ou no meu caso, que já é careca e tem diabetes tipo 2, mas também para a galera mais jovem. Tem a molecada hoje, os millennials da geração Z, eles estão ou descobrindo os artistas do passado, porque de alguma forma esses artistas influenciam os astros que eles ouvem hoje, ou porque também estão querendo entender as referências desses novos artistas e consumir músicas que são consideradas icônicas e clássicas. O que particularmente me agrada muito, porque, convenhamos, nós estamos falando em boa parte daquelas músicas que foram definitivas para estabelecer as regras de música pop, do rock, do rap, do hip hop, da cultura de massa e da cultura popular. Então me agrada muito ver os mais jovens ouvindo Queen, Kiss, Metallica, mesmo os artistas pop, Michael Jackson, David Bowie, Phil Collins, todos esses grandes artistas, eles agora estão com seus catálogos muito valorizados por conta da nostalgia. Onde está o pulo do gato da Sony nessa história? A Sony está buscando artistas que ou estão aposentados, que não gravam novas músicas e novos álbuns, o que realmente resultaria em um gasto maior de dinheiro das gravadoras em produzir esses artistas e até mesmo uma menor participação dos lucros, uma vez que catálogos atualizados contam com uma maior divisão do bolo. Essa foi a grande briga da Taylor Swift
quando as suas músicas foram parar em plataformas digitais, e eu falo da Taylor Swift daqui a pouco, como também você não vai ter depois a reclamação de que esses catálogos foram explorados de forma injusta. Acaba sendo um investimento bem lucrativo para as gravadoras, porque você paga uma vez para seguir lucrando durante muito tempo. E aí a gente tem que citar nomes como Elvis Presley, Michael Jackson, o próprio David Bowie que eu já citei, o Prince e vários outros artistas que infelizmente não estão mais entre nós, mas que lucram muito com direitos autorais. E que essas gravadoras podem lucrar ainda mais com a comercialização dessas músicas. Gente, é só pensar um pouco em como o Thriller do Michael Jackson poderia fazer sucesso em qualquer comercial, sei lá, da Microsoft ou da Nike, ou de qualquer outra marca que esteja diretamente alinhada à cultura pop e consumo de massa, principalmente junto aos mais jovens. Então, as gravadoras estão entendendo que ainda é possível fazer dinheiro com a música do passado, já que, primeiro, o hype da nostalgia existe, segundo, é mais barato pagar por essas músicas do que ficar produzindo novos álbuns e ter uma menor divisão dos lucros. Terceiro, uma vez pago o dinheiro suficiente por esses catálogos, você pode lucrar de forma quase infinita. E não estou falando apenas daqueles artistas que não estão mais entre nós, daqueles que já faleceram. Os artistas que hoje estão apenas em turnê, lembra que eu disse que as gravadoras também estão apostando nos grandes astros do passado que não produzem novos discos ou que estão tecnicamente aposentados. Sim, o caso do Elton John, por exemplo. O catálogo dele está disponível, não sei se está disponível para venda, mas uma Sony, uma Universal pode querer se interessar pelo catálogo dele e não vai precisar investir tanto no artista Elton John com a ideia de produzir novos discos. O máximo que ele vai fazer é turnês, como o turnê de despedida que ele fez recentemente. Então, meus amigos, é a indústria fonográfica tentando reassumir o controle da narrativa e o controle da indústria fonográfica, restabelecendo as regras do jogo a partir de uma estratégia que é lucrativa para as próprias empresas que estão envolvidas no negócio. O artista vai ganhar uma bolada de dinheiro pelo seu catálogo? Vai. Só que, para muitos desses veteranos, e isso também reforça o que eu digo que a nostalgia está fazendo sucesso, o que vai restar para eles é fazer turnê para conseguir o dinheiro dos ingressos, que também é dinheiro garantido. Vários artistas veteranos voltaram para a estrada, estão fazendo turnês, estão fazendo shows maravilhosos. Eu mesmo estou acompanhando esses artistas, estou indo para vários desses shows, assistindo esses artistas. Alguns deles eu não tive a chance ao longo da vida de assistir eles performando ao vivo, e tive essa oportunidade, felizmente, recentemente, principalmente depois da grande crise sanitária global que começou em 2020. Então, a gente vê essas peças se movimentando. Para concluir, lembra que eu falei da Taylor Swift, né? Eu entendo que Taylor Swift é o principal nome da música fonográfica nesse momento. Só que ela é uma grande pedra no sapato da indústria fonográfica tradicional. Ela alertou a todos os artistas sobre o perigo que é fazer contratos muito ruins ou contratos que, em teoria, favoreciam a eles, artistas, cantores, bandas, de forma imediata, mas que a longo prazo acabavam prejudicando, como é o caso da aquisição dos masters dos discos que esses artistas gravam. Taylor Swift corrigiu isso, regravando todos os seus discos, e quem poderia prever que essa estratégia daria muito certo? A mesma Taylor Swift restabeleceu as regras do jogo para a comercialização de suas músicas nas plataformas digitais, colocou um documentário nos cinemas, um documentário de 3 horas, que é o show de Eras Tour, praticamente inteiro, com faixas bônus e alguns momentos de bastidores. E isso fez com que esse fosse o documentário mais lucrativo da história, porque é com certeza o documentário mais visto da história do cinema. Então, ela manobra as regras do jogo de tal forma que a indústria fonográfica vê ela como um problema. Então, para não bater de frente com Taylor Swift, que é sim uma força da natureza nos aspectos comerciais, ela está olhando para trás, buscando os artistas do passado e investindo muito dinheiro nesses catálogos. Não tem como não pensar que astros como Taylor Swift, Bad Bunny, o Shawn Mendes, As It Was, meu Deus, o Harry Styles, eu amo essa música, o Harry Styles,
Todos esses artistas novos, Adele, todos eles serão afetados com isso, porque vai ficar mais complicado para eles. Eu não digo lançar novos álbuns, mas estabelecer as suas estratégias para comercialização de músicas, principalmente nas plataformas digitais, agora que as gravadoras estão apostando tudo e gastando mundos e fundos nos catálogos do passado. Nós vamos ver os reflexos e as consequências disso com o passar do tempo, e não estranhe se de repente a sua avó começar a fazer dancinhas no TikTok com músicas do Roberto Carlos. Essa é a tendência de futuro. Não vai ser surpresa nenhuma ver Bohemian Rhapsody no TikTok, e diferente do que, por exemplo, a Universal fez, tirando as suas músicas da plataforma de vídeos mais viralizante do planeta e depois retomando esse catálogo porque entendeu que poderia perder dinheiro se não tivesse essa presença efetiva junto ao público jovem, a gente vê a Sony apostando em outra frente, apostando na música dos astros clássicos, apostando em músicas que são eternas na sua capacidade de conquistar público e manter o público que já era fiel a esses artistas, e com potencial de comercialização em larga escala e tirando, sim, o espaço dos artistas mais novos. É uma forma, sim, da indústria fonográfica reassumir o controle de narrativa e tentar restabelecer as regras daquilo que a audiência vai ouvir ou quer que ouvir, uma vez que aposta ou se alinha com a aposta da nostalgia. Acontece que o mundo está muito diferente, a gente vive de eras, ondas ou modismos que são passageiros. Se as carreiras dos artistas mais jovens podem ser consideradas efêmeras, porque, já que eu falei de exemplo de 10 anos atrás, onde é que está o nosso amigo Psy, que quebrou recordes no YouTube com Gangnam Style? Ninguém mais fala dele. Será que daqui a 10 anos a gente vai seguir falando do Jack Harlow ou do Lil Nas X? Será? Porque a Taylor Swift, sim, vai ser uma artista eterna. Beyoncé também, Adele também. Mas esses astros instantâneos que foram e já saíram, é desses artistas que as gravadoras vão acabar, eu não digo se livrando, mas contornando, dando overlap neles. E eu não tenho medo nenhum de usar um jargão esportivo em um vídeo musical para investir tanta grana nos artistas do passado. Não que eles não mereçam, mas a gente sabe muito bem que as gravadoras querem transformar essas músicas clássicas que tanto amamos em máquinas de fazer dinheiro. Não reclama depois se você ficar saturado em ouvir We Are The Champions numa final de UEFA Champions League, ou, sei lá, de ouvir Don't Stop Me Now em uma propaganda de smartphone ou de, sei lá, operadora de celular.